Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Olá, muito bem? Estamos no ar. E no Cidade Live de hoje temos a honra de receber o atual secretário da Fazenda da cidade de São Caetano do Sul, o Jefferson Cirne da Costa. Nós poderíamos falar uma série de coisas aí do currículo do Jefferson, mas vamos simplificar aqui dizendo o seguinte: ele está há mais de 13 anos na gestão pública, é um moço muito novinho ainda, mas já tem 13 anos de experiência na gestão pública. Jefferson possui bacharelado em Ciências Contábeis, Contabilidade e mestrado. Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Arquitetura e Urbanismo. Secretário Jefferson de São Caetano do Sul, do ABC Paulista, seja bem-vindo ao programa Cidade Live. Prazer estar por aqui, Éder. Prazer conversar com os amigos que nos assistem pelo Cidade Live. Espero trazer boas notícias ou colocar o panorama real da situação da cidade, quais são as perspectivas futuras e clarear qualquer ponto que você queira colocar. Sempre um prazer e sempre à disposição. Muito bem. Bom, a princípio, gostaríamos de que você passasse para nós o que é, na verdade, o que é uma Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda em São Caetano, ela cuida da arrecadação do município, portanto, ela zela pelo ingresso de recursos e organiza o orçamento, né, em relação à destinação desse recurso, aos investimentos, ao funcionamento da máquina. Portanto, ela gesta o orçamento municipal, desde a entrada até a saída, e disponibiliza para o prefeito os recursos para que ele consiga viabilizar os investimentos, o plano de governo, enfim, entrada e saída de dinheiro. Entrada e saída de dinheiro. Isso é uma Secretaria da Fazenda de um município. Sim. Acho que é na maioria dos municípios. Sim, alguns municípios separam a parte arrecadatória da parte de desembolso. São Caetano congrega, agrupa. Neste mandato em especial, a Secretaria também ajudou em projetos de modernização da própria máquina, acabou se incumbindo de algumas outras funções para além dessas, mas a atribuição principal, o arroz com feijão, é cuidar da arrecadação e da destinação dos recursos. Olha, a Gisele, que acompanha você, aqui está conosco aqui no estúdio, era assessora de imprensa na prefeitura e tal. E aí a gente perguntou algumas coisas de você para ela. E ela disse que você é da cidade de Itatiba. Cidade de Itatiba. Agora, a cidade de Itatiba, ou foi secretário da cidade, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a cidade de Itatiba parece que ficou conhecida no cenário estadual, talvez nacional, como a cidade dos móveis colonial. Isso procede? Uma cidade, quando tem um tema, quando esse tema da cidade ele vai se espraiando por outros espaços, traz, evidentemente, os consumidores, comércio. Então, quando a cidade tem um tema, né, específico, esse que, como eu disse, se espraia por diversas regiões, isso ajuda na arrecadação, contribui. Lembrar de uma cidade como nós temos lá, Monte Sião, que é tal, a cidade, tem várias cidades que são tradicionais em algo, por exemplo, a do vinho, né, lá o São Roque, as coisas assim. Como que a tua experiência em Itatiba? Você foi secretário lá? Fui. Tive o privilégio, o prazer de trabalhar em Itatiba por 10 anos, fiquei lá entre 2006 e 2016. Fui contador, depois diretor financeiro, depois secretário de governo, secretário de finanças, que é basicamente secretário da Fazenda para São Caetano. Na chegada a Itatiba, percebi a capital do móvel colonial. Esse slogan era largamente difundido na cidade.
É a estratégia de construção de clusters, né? Você organiza esses clusters temáticos e com isso atrai mídia, visibilidade e, obviamente, consumo, geração de renda. Sim, Tativa conseguiu se posicionar muito bem nisso entre os anos 80 e 90. Depois essa cadeia sofreu uma ruptura de paradigma com uma mudança do padrão de fornecimento e aquisição de imobiliário, sobretudo para as famílias de classes D, C e B um pouco mais baixo, porque entram os grandes grupos varejistas, notadamente o grupo que está sediado aqui em São Caetano, o Grupo da Casa Bahia, e que começa a trazer um padrão de preço que dificultou muito, né, a manutenção daquele cluster como um todo, e aí foi necessário mais uma vez se reinventar. A cidade, então, optou por focar num público que pudesse adquirir imóveis de uma linha superior, na sua grande maioria personalizados. Então ela conseguiu mudar um pouco o seu foco, conseguiu buscar um público diferenciado para sobreviver. Os clusters estão lá funcionando, tem boas ruas para quem quer fazer boas aquisições de imobiliário, quiser decorar bem a sua casa. E para complementar, entre 2009 e 2012, ela trabalhou pesada a atração de indústrias com leis de incentivo, sempre um contraponto ao cenário ABC, né? A interiorização das indústrias, a região metropolitana de Campinas trabalhou isso bem na questão de atração dessas indústrias que estavam saindo de centros metropolitanos, recebeu várias indústrias e com isso acabou compensando aquela perda, né, e aquela dependência única e simples do setor moveleiro. É um exercício cotidiano, de se reinventar, de se reposicionar e ser criativo na busca de outros recursos para a cidade. Perfeito. Esse é um exercício inclusive necessário para a região em que estamos inseridos. Sem dúvida. Porque a economia tem o seu dinamismo, né, tem os seus momentos. Então, em síntese, quando uma cidade tem um tema que atrai investimentos e consumidores, isso tem uma certa importância. Né? Lógico, como você bem explicou aqui, Jefferson. Vamos então voltar para São Caetano. São Caetano, por exemplo, quais são os principais impostos, ou meios de arrecadação? Qual é a via de arrecadação? Quais são as empresas que, podemos destacar que mais arrecada? Né? Porque nós temos a General Motors, temos a Petrobras. Sim. Essas empresas arrecadam quanto em São Caetano, mais ou menos, do total da arrecadação anual? São Caetano tem, em 3 impostos, quase que a metade da sua arrecadação anual. Então, nós estamos falando de IPTU, que cada um de nós paga conforme a sua propriedade. Estamos falando de ISS, que é a cadeia de serviços que está presente no município. Estamos falando de ICMS. Este decorre basicamente da cadeia automotiva, através da General Motors, e da cadeia petrolífera, através da planta da Petrobras, que está aqui em São Caetano. Então, a gente tem essa concentração, metade, portanto, do que a gente arrecada, 6 meses do que a gente consegue colocar para dentro do cofre, advém desses 3 impostos, e quando a gente fecha no ICMS, nós estamos falando que metade dele, em torno de 160 milhões de reais, está concentrado nesses 2 segmentos. Isso é bom? É bom. Isso é ruim? Também, porque gera uma concentração que resulta em dependência. Logo, se a cadeia de consumo petrolífero se alterar, o que é uma tendência, e se as plantas automobilísticas se reposicionarem, que pode ser um ponto, o município fica desguarnecido. Então, é necessário estar sempre monitorando e repensando as estratégias para tentar diversificar a capacidade arrecadatória para prejudicar ou minimizar eventuais prejuízos decorrentes de uma mudança abrupta nesses segmentos que hoje sustentam a cidade. Então, é um ponto positivo e que nos gera a necessidade de um monitoramento constante, para não deixar as coisas se desfazerem sem o nosso acompanhamento. O programa de incentivo à cadeia automobilística, que o prefeito coloca agora em 2018,
2018 garante a manutenção da planta da General Motors por mais 10 anos, mas são ciclos. E vai demandar do próximo gestor uma conversa com a planta nesse sentido, natural. Cidades vizinhas chegaram a perder plantas, aqui está garantido por mais um ciclo produtivo, com mais uma linha de produção, com uma garantia em lei de retorno de 1 bilhão em ICMS em 10 anos, por conta desta manutenção. Na questão do petróleo, não há incentivo, mas há um risco, sim. A matriz energética vem sendo repensada nos grandes centros. Um dia essa conta vai chegar aqui. Então a gente precisa estar pronto para ir trabalhando e atuando para minimizar a eventual mudança drástica, né? Mas é um ponto muito bom. Ponto bom ter essa fonte de renda garantida e nos dá a condição de pensar a cidade com um pouco mais de calma, né? Pensar com escassez é pior do que pensar com abundância. Agora você vê, Jefferson, aqui, vamos ver, você que acompanha o programa, vamos fazer aqui uma junção do que nós conversamos até agora. Então, por exemplo, Itatiba ficou, como nós dissemos, famosa pelos móveis colonial, mas de repente houve uma mudança de ciclo, sim, como já dissemos, os ciclos da economia mudam, de consumo, etc. Então, em Itatiba foi assim. Aí você fez uma colocação anterior no seguinte, que a região de Campinas, etc., ousou pensar no futuro, se organizou para que não houvesse uma queda muito brusca. Também você fez uma colocação aqui que nós temos uma dependência, ou que o fator de arrecadação mais importante é o IPTU, ISS, ICM, e a General Motors, IPI, alguma coisa assim, mas o IPI vai para o lado e volta. Vai para a União e volta. Tá. Então, o IPTU, o ISS e o ICMS. Também, pelo que eu entendo, é assim, que eu ouvi da sua fala, é assim. Muito bem, se amanhã nós não tivermos a General Motors aqui, vamos imaginar, só que estamos imaginando. Se amanhã nós não tivéssemos, então, se por exemplo, o IPTU crescer muito o valor do IPTU, o ICM, o ISS, por causa do comércio, etc., prestação de serviço, se as coisas acontecerem assim, nós podemos ter uma certa vulnerabilidade, como aconteceu na região que você citou lá de Campinas. Então, o que nós precisamos, nós, cidadãos, eleitores, é ter uma administração um administrador, um prefeito, né, um gerente geral, né, da cidade, que tenha uma coisa chamada competência. Não tem outro caminho de você fazer aventura. Nós tivemos, na gestão passada, na nossa cidade de São Caetano do Sul, uma aventura com o prefeito que antecedeu o atual prefeito Paulinho. Foi uma aventura e uma aventura desastrosa do ponto de vista. Nesse período eu fui vereador, sei do que estou falando. Mas saindo do aspecto político, aqui gerencial, de gerência, então nós temos sim que nos preocupar, né? Você também fez essa colocação com o futuro da arrecadação de São Caetano do Sul, nos preparar, estar... Então, aquilo, o prefeito não pode ter a ideia de ser bombeiro, né? Começa o fogo, ele vem apagar o fogo. Antes de iniciar o fogo, tem que ter as medidas preventivas, e para isso precisa de experiência e capacidade de gestão, né? E a gente percebe essas suas colocações. Olha, há muito tempo, você vê, São Caetano é o 4º menor município de extensão territorial do país, é o 2º menor extensão territorial do estado de São Paulo. Não dá para colocar aí, não temos pasto para colocar boi aí, né, um agronegócio que sustenta hoje o Brasil e tal. Então, o comércio nosso tem uma certa fragilidade, porque estamos perto. Eu me lembro desde os meus avós que guardavam o dinheirinho lá para o dia 5, dia 10 e fazer as compras fora, né? Eu nasci aqui em São Caetano. Então, tudo isso deve estar na tua cabeça, na tua preocupação, porque eu vejo que você faz colocações pensando no futuro, e a atual gestão, parece que se manifesta e age nesse sentido. E nós já sustentamos há bastante tempo a história de São Caetano encontrar um tema, como o tema, nós dissemos, de Itatiba, de outras cidades, que seria o tema da TI, Tecnologia de Informação, que não pega muito espaço, né?
e aquilo não sofre os problemas da época, né? Se chove, se não chove, e também não é algo que vai sofrer essa modificação. A todo instante você tem uma coisa nova e tal. E se o homem for para as estrelas, que deverá ir, como nós conversamos antes do programa, em função do livro, então é bem possível que isso a cada dia agregue mais valores, arrecadação e etc. Então, depois, até parece que eu que sou o entrevistado, tanto que eu falo, né? Mas é porque é algo que, viu, Jefferson, que a cidade, eu penso, eu não tenho a tua capacitação de gestão nessa área da economia da cidade, da arrecadação, do custo, dos gastos e tal, mas eu sinto como cidadão, né, família de comércio, de que nós precisaríamos ter uma vocação firme, forte, que chamasse a atenção do Estado, do Brasil e tal. E na tecnologia de informação não tem nada, eu não penso em Vale do Silício, nós fizemos estudo sobre isso, não é Vale do Silício, é compra, venda, troca, treinamento de RH, recursos humanos. Bom, em síntese, será que existe a possibilidade de haver uma união entre a sociedade civil, empresários e uma decisão política? Você não é o prefeito, não pode falar para o prefeito, nem estamos falando de programa de prefeito aqui. Mas, em todo caso, como é que você vê assim, ter esse tipo de tema para uma cidade que tem tão pouco espaço? Olha, território. Éder, eu sou entusiasta desse tema, inclusive tenho estudado nessa linha para tentar entender o que se faz de melhor e até de pior aí fora para conseguir adaptar bem para São Caetano, né? São Caetano traz, na minha modesta opinião, na sua limitação territorial, sua maior virtude. Sim. Por quê? A prototipagem, a experimentação num ambiente de inovação que é crucial testar antes de lançar e testar, né? A gente ouve isso em quase todas as mesas de negócio que a gente consegue assistir. Fazer isso em 15 km², com uma população que tem um nível intelectual superior ao da imensa maioria dos municípios brasileiros, que consegue oferecer ocorrências de uma cidade metropolitana, mas com contexto de bairro, um contexto de calmaria. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer, porque eu não sou daqui, então eu chego em 2017 e consigo, sem nenhum viés, sem nenhuma interferência de ninguém, chegar a essa convicção de que São Caetano é a bola da vez para experimentação de qualquer novidade, qualquer inovação. Inúmeras empresas nos procuram. Nós esbarramos em questões legais, a lei de licitações não nos permite fazer uma série de coisas que deveríamos fazer no campo de inovação. Ok. Quais as alternativas que colocamos na mesa e que já devem gerar para o próximo mandato resultados? Eu destaco aqui 2 leis que foram aprovadas, uma agora em 2019 e outra há poucos dias. Tá? O prefeito Aurico cria a Subsecretaria de Inovação, ali em segundo semestre de 2019, e ato contínuo a gente aprova uma lei que é a Lei de Inovação. Eu sou suspeito para falar porque trabalhei com essa lei, mas, a meu ver, uma das melhores leis que foram aprovadas no atual mandato legislativo. É uma lei que consegue montar um arranjo com todos os segmentos da cidade, academias, centros de estudos, iniciativa privada, as associações que representam esses segmentos privados, poder público, conselhos. Então ela congrega, dá as funções para cada um desses stakeholders, cria as instâncias de incentivo à inovação, cria fomento, cria fundo, cria capacidade do município, inclusive, de captar. Por exemplo, se algum grupo privado quiser usar São Caetano para experimentar, aí sim passa por esse conselho que foi lá constituído, com a representação plena de todos os segmentos da cidade, que fala, sim, é algo bom, que interessa, que tem interesse público por si só e que é importante para a cidade abrir portas. Com isso, consegue superar as barreiras da lei de licitações e consegue trazer resultado prático para a cidade.
E por que as empresas viriam para cá? Porque nós estamos falando de 15 quilômetros quadrados. Por isso que eu digo que é uma limitação territorial, mas que gera vantagem competitiva muito, muito peculiar se comparado aos outros municípios. A lei de inovação cria uma política de incentivo entre privados. Então, o pagador de ISS, um grande pagador de ISS. O grande pagador de ISS, nós temos inúmeros bons pagadores de ISS na cidade, nós não vamos, obviamente, falar por uma questão de sigilo fiscal, mas se eu tenho um projeto, uma pessoa física comum, tenho um projeto de inovação, e eu quero um financiamento para o meu projeto de inovação, ele pode procurar um privado que vai subsidiar o projeto e ter desconto no ISS no ano seguinte. É uma lei, para mim, primeiro que eu não conheço nenhum município que o tenha, e segundo que ela é disruptiva, ela cria uma possibilidade de movimentar a cidade sem o poder público necessariamente ser o catalisador, portanto com a velocidade entre os privados, que coloca isso num grau de dinamismo, de competitividade ímpar. Então essa é uma lei que deve produzir resultados no próximo mandato, portanto a importância de ter alguém, como você mesmo disse, com capacidade de gestão para enxergar com qualidade as benesses que uma lei dessa pode trazer para a cidade, sem nenhum viés ideológico, nada, uma gestão absolutamente profissional. E a segunda lei que eu quero trazer é a lei das antenas. Nós aprovamos agora, há 20, 30 dias, a lei que internamente a gente chama de Lei Cidade 5.0. Ela definitivamente abre as portas de São Caetano para receber internet das coisas. É aquela internet que vai para cima do ponto de ônibus, aquela anteninha que fica na banca de jornal. Não são essas antenas de grande porte, que além de trazer poluição visual, são complexas em termos de engenharia, de manuseio, Não. As coisas estão mudando. A banca de jornal pode fornecer, num raio pequeno ali, uma condição de conectividade. O semáforo pode oferecer conectividade para aqueles que estão ali aguardando para passarem. Essa lei veio, está criada, está aprovada, está vigente e também é um divisor de águas para o próximo mandato. Na minha colaboração agora nas conversas de construção da cidade para os próximos anos, tenho insistido que São Caetano deve partir para uma economia de serviço de conhecimento. Gera um valor agregado muito interessante, gera ISS na veia e gera bons empregos, geram boas ocupações. Claro, não vai chegar ao Vale do Silício, não é essa, a meu ver, também não é essa a vocação, porque isso traz um cenário imobiliário difícil, ok, não precisamos de partir exatamente para aquele modelo, e o Brasil talvez não suporte, né, uma mudança tão grande assim, do custo de vida, ok, mas há oportunidade. Nós temos imóveis pós-pandemia que certamente estarão vagos, e que ocupá-los com uma economia de serviços, na minha opinião, geraria um resultado imediato e perene, em termos de bons empregos, de geração de conhecimento local, de potencial inovatório para a própria cidade, seja para a área pública, seja para os seus empresários e para o segmento privado, que favorece, sem precisar de grandes áreas. Perfeito. Então, nós conseguimos ocupar em pequenas plantas bastante capital intelectual que gera bons resultados sem poluição, sem trazer aí os desagrados que grandes indústrias podem vir a trazer. Então, acredito muito nisso para São Caetano. E espero que o próximo gestor tenha o juízo de pegar isso que já está plantado, que já está aprovado, e colocar em prática. Claro, debatendo com a população, conversando com os segmentos da cidade, mas que não resolva trazer uma mudança abrupta, porque nós não tiramos isso de trás da orelha. A gente vem pensando, a gente tem bons estudiosos dentro do próprio time que já nos sinalizam isso. E que é o caminho. A meu ver, a economia, sobretudo pós-pandemia, ela tende a ser mais de serviço e menos de produção, de construção. Tem gente que não compra mais carro, tem gente que contrata o Uber. Eu estou trocando uma propriedade por um serviço. Esse é um dos exemplos. Nós temos vários, inúmeros. Mas vamos falar só desses para não estender muito a nossa conversa.
E São Caetano está preparada, vem bem posicionada, não deixar cair em administrações ruins que a coisa tende a dar certo. O cenário é bom. Você vê, Jefferson, vou falar como cidadão aqui dessa cidade, no sentido de ter nascido aqui em São Caetano do Sul. Nós tivemos 9 ou 10 prefeitos só. A cidade sempre teve uma carência de encontrar, como eu já disse no início, uma vocação para São Caetano. E eu não sabia, esta lei, como que é o nome da primeira? Lei de Inovação. Lei de Inovação. Por toda a tua perfeita explicação e fácil de entender, nós percebemos e cremos, e estou pensando diferente como eu pensava a partir deste programa. Será que nós nunca vamos procurar uma vocação? Agora, não, isso que eu achei muito importante aqui, e confesso a importância, pelo estudo, pelo que você falou, é algo que nasceu e que não vai vir assim da imposição de um onisciente, onipotente, onipresente. Eu, por exemplo, sem esse estudo e sem esse fundamento, achava que a tecnologia da informação, mas achava, e continuo achando que é uma das opções, pela tua fala, mas não é assim. Pelo que eu entendi da lei, ela vai discutir com a sociedade, como você bem colocou, abrir várias oportunidades, aquilo que a sociedade, o respeito à sociedade, não é um herói que aparece, né, como eu disse, fazendo aventuras da administração, mas que tem a competência e que está preparando. E aqui, essa minha fala é como cidadão, independente de apoiar este ou aquele, é isento. As suas colocações também são isentas, mesmo você fazendo parte desse governo, ela tem fundamento, né? Então, volto a partir destas suas colocações a respeito da lei da inovação, né? Que nós, todos cidadãos, vou falar com a produção, até ver um jeito de colocar no ar, para que conheça esta lei. Eu acho que vamos falar com o Fernando, que é o secretário da comunicação, passar. Ô Fernando, põe isso aí para nós de São Caetano conhecermos bem essa lei. Mas que interessante essa história de não é um herói que vem administrar e fala, vamos fazer isso, mas é uma discussão com a sociedade, né? A sociedade participando, atraindo investimentos, e investimentos que não tem problema de ordem no meio ambiente, mas muito importante mesmo. Olha, para arrematar aí dentro desse cenário, estamos quase chegando no final do programa, passa tão rápido, um estudo da consultoria Urban System apontou em 2019 São Caetano como a melhor cidade do país para se investir em negócios. Por que esse estudo da Urban System apontou a São Caetano como a melhor cidade do país para investimentos em negócios? Certamente é por tudo isso, esse trabalho que está sendo feito com competência por você, pela gestão, pelo atual prefeito. Então, bom, está quase respondido, mas vamos perguntar de novo. Não. Ainda ontem, no evento da própria Urban Systems, o subsecretário de Inovação participou, foi convidado lá para debater com outros municípios que participaram, e a gente vem acompanhando esses resultados ano a ano. Diz respeito aos indicadores de políticas públicas, que a cidade, aí sim, nós estamos falando de 30, 40 anos de bons indicadores, área social, área de saúde, área educacional, isso pontua muito bem. Aliado aos atores de iniciativa privada que estão presentes, então nós estamos falando das universidades, das escolas técnicas, nós estamos falando dos professores que conseguem fazer boas produções acadêmicas e trazer bons indicadores olhando para o segmento privado. Ali também pontua o desempenho fiscal do poder público. Então, não adianta ter bons atores externos se o poder público não demonstra uma responsabilidade na gestão do seu próprio orçamento. Então, tem uma colaboração aí dos últimos 30, 40 anos na constituição desses indicadores e a colaboração da gestão atual,
em, primeiro, conseguir sustentar esses indicadores, e dois, de manter comprovadamente um compromisso com o seu próprio dever de casa. Então, eu também faço o meu dever de casa e consigo dar sustentação para esse desempenho de décadas para ele permanecer. O que temos assistido? Ok, no entanto, voltando ao início da nossa conversa, se algum desses atores essenciais para o município deixa de existir, sobretudo aqueles que estão ligados à nossa arrecadação tradicional, certamente há abalo. Certamente há abalo no desempenho. Esse abalo pode não ser sentido no ano 1, no ano 2, mas ele vai ser sentido algum dia. Essa conta sempre vai chegar. Tem fatos que fogem totalmente ao nosso controle. Por exemplo, os modelos de reforma tributária. O Brasil vai fazer uma reforma. Somos totalmente favoráveis. Qualquer dos modelos que estão no Congresso afetam em cheio as cidades do ABC, de forma muito danosa. É um ponto que não temos controle, mas nós não podemos nos dar ao desfrute de ficar com os braços cruzados, aguardando as coisas acontecerem e o colapso chegar. A gente tem que ser assertivo na nossa atuação. Quando falo da Urban Systems, é óbvio que São Caetano, com a sua limitação territorial, favorece muito o investimento privado. Em qual cidade do país se conseguiria, por exemplo, viabilizar uma solução de mobilidade num contexto metropolitano, no entanto, com uma realidade de 15 quilômetros para administrar? É uma condição absolutamente diferenciada. Então, a São Caetano consegue abrir uma empresa em um dia. Isso é um indicador que poucas pessoas conhecem, mas é real e isso é aferido pela consultoria, que ajuda a posicionar muito bem o município. E quando ele ganha nós estávamos falando de rótulo, né? Quando ele ganha esse rótulo, vira uma espiral, porque aí ele vira referência e outros grupos passam a olhar para a cidade, e isso vai retroalimentando. Mas esse passado histórico, se não for bem administrado e monitorado e diversificado, ele pode sofrer um abalo e jogar por terra todo esse trabalho desde os anos 70, que veio sendo colocado por esses 8, 10 prefeitos aí, em maior ou menor grau, mas que trouxeram esses indicadores até a data de hoje. Perfeito. Muito bem mesmo. Olha, esse programa me fez bem como um cara que nasceu aqui na cidade, criou os filhos, desenvolve seus negócios aqui na cidade, no sentido da esperança, né? E foi muito bom, nós estamos chegando mesmo no final do programa, conversar com alguém que tem competência. Jefferson Cirne da Costa. Me permita, com todo respeito, dizer assim, um mocinho, mas com uma capacidade de que nós precisamos. Eu tinha assim, quando exercia o mandato, usava a tribuna, o que nós vamos fazer com o São Caetano? Nós perdemos a arrecadação, nós temos que encontrar uma vocação, e hoje eu vou sair daqui pensando desse programa assim, olha, para impor uma vocação é uma coisa, agora fazer estudo, não é a tal da ciência, né? Fazer o estudo, ter alguém assim com denodo, com aguerrimento, assim como você aí, tomando conta do dinheirinho, né, do povo que entra e que sai, com uma administração que evidentemente tem dado liberdade para você exercer o trabalho da forma como você explicou aqui hoje, nos honra muito como moradores da cidade, cidadãos no sentido de ter nascido na cidade. Então, nós estamos como chegando no final do programa, reitero aí a gratidão de você estar conosco, não só o fato da presença do secretário, que muito enobrece o programa Cidade Live, de secretário da Fazenda de São Caetano do Sul, mas também verdadeiramente pelos conceitos, pelas informações, pela luta, com tranquilidade. É um personagem aqui, o Jefferson, que fala as coisas, fez, aconteceu a lei, aprovou, mas com tranquilidade, sem onisciência, onipotência e onipresença. As pessoas que estão, a gente assiste toda hora nas televisões, né? E que conhecem um pouco de economia, nossa, eles são... E um moço que conhece bastante e é simples, porém composto. Foi um prazer estar com você. Temos, reitero, a esperança
que nasceu depois dessa conversa com você, dessa entrevista, para dias melhores para São Caetano. Nós temos atividades, gostaríamos que São Caetano fosse sempre para frente, né? E não tivesse aí ou parar ou retroceder. Mas, pelo que você me disse aqui, estou confiante. Quem sabe eu vou pedir um empréstimo aí no banco para fazer mais investimentos na cidade. Prazerzão, as tuas considerações finais. Prazer mesmo estar com o Jefferson Ciner da Costa, como disse, um moço, mas de muita competência, que nos deu bastante alento para o futuro de São Caetano do Sul e uma administração competente. Eu estou muito preocupado com o que possa acontecer no futuro, mas esse é um debate mais político, partidário. Temos que ter na cidade alguém que saiba o que está fazendo. Tuas considerações finais. Quero, por óbvio, agradecer pela oportunidade. É bom a gente conseguir bater papo mais descontraído, sem muito protocolo, sem muita limitação em relação a tempo, em relação a tema, porque a gente consegue ser mais espontâneo e trazer, às vezes, informações que o público quer saber e que a gente, se trancado, não consegue entregar com clareza. Eu sou muito grato a São Caetano, absolutamente grato ao prefeito Aurico pelo convite que me fez, pela liberdade que nos deu para trabalhar. Ainda hoje de manhã eu comentava isso com a Gisele. E tenho tentado retribuir à cidade a receptividade que nos deu, fechando agora esse ciclo de 4 anos. Creio que as bases estão plantadas para esta nova cidade, para essa discussão que vai envolver o futuro para médio e longo prazo. As bases estão plantadas. Agora cabe à sociedade civil organizada participar e colocar em prática esses marcos legais e outros tantos que estão aí postos e à disposição da comunidade. Creio no futuro profícuo para a cidade. Ela é diferente em relação às demais e espero que o próximo gestor tenha bastante clareza, bastante grandeza no seu jeito de agir, de pensar, para não colocar em risco tudo isso que foi construído lá historicamente, que entrega essa cidade boa, com esses bons indicadores, que não transversiem colocar isso em risco. Acho que a cidade tem um potencial muito grande, não pode ter nenhum prejuízo, a depender de parafraseando, de onipresença, vamos deixar a comunidade tomar conta, a comunidade tem capacidade para isso, né? Precisamos só de um bom gestor que consiga botar as coisas no ar. Da nossa parte, inteiramente à disposição, espero, quando consultado, ter a total disponibilidade de vir aqui, de falar sobre qualquer tema que possamos contribuir e dizer para os amigos que, apesar das dificuldades fiscais do momento pós-pandemia que se avizinha, a esperança está sempre presente e São Caetano vai continuar no trilho e da forma como todos nós gostamos. Obrigado, viu? Então, nós estamos encerrando, né, o programa Cidade Live. Já agradecemos a presença do Jefferson, mas reitero, né, saio dessa entrevista bastante esperançoso de que a cidade possa se autossustentar como vem fazendo, historicamente, como disse o Jefferson, e que progrida, que avance, né? Penso que quando a cidade é pequenina, mais o investimento público tem que estar presente, né? Porque você tem as ruas com mais trânsitos, mais sinaleiros, mais escolas, mais esgoto, bom, tanta coisa. Então, mas a partir de hoje, fico com muita tranquilidade no futuro desta cidade. Que nós venhamos, todos os eleitores dessa cidade, estamos nos aproximando da eleição, ter o cuidado de observar bem o que o governo fez, qual é o futuro, quais são as propostas, e se ela está sedimentada na onisciência de alguém ou se ela está sedimentada em estudos. E estudos que foi capitaneado pelo Jefferson, como nós vimos, muito competente. Obrigado. E você, continue assistindo sempre o programa Cidade Live para se inteirar do que acontece em São Caetano. É o convite que nós te fazemos e muito obrigado por estar conosco no Cidade Live.